confesso que eu errei. Eu achei que ia ser fácil, que ia ser tranquilo, que o Bahia ia chegar aqui no Brasil e ia destroçar o O'Higgins, que seria jogo para 3-0 tranquilamente. E eu tava redondamente enganado. No vídeo de hoje vamos falar um pouquinho da vergonha, do vexame, da eliminação do Bahia na pré-Libertadores. Galera, você que está chegando aqui no canal, deixa aquele like, deixa aquela curtida, me ajuda, principalmente você que chegou agora, se inscreve no canal e vamos que vamos pra gente chegar nos 800 inscritos, que é a nossa grande meta, beleza? Tá faltando um pouquinho assim. Bom, ontem nós tivemos Bahia 2, O'Higgins 1 na Arena Fonte Nova. O jogo foi para os pênaltis e o Bahia foi eliminado. E esse jogo tem muita camada, mas as camadas são mais no pra frentemente, no fora do jogo, no que isso resulta e significa para o Bahia ao longo da temporada e principalmente da identidade do Bahia como clube. Porque a gente não pode pensar no futebol só fora de campo, senão a gente fica muito preso a somente resultados. Vamos dar um exemplo? O Cruzeiro tinha ótimos resultados em 2016, 17 e 18 e foi rebaixado na maior crise da sua história em 2019, todo mundo sabendo como. Bom, ontem o Bahia foi com força máxima, o Rogério tinha poupado alguns jogadores, né? O Everton Ribeiro não jogou lá no Chile contra o O'Higgins. O Bahia jogou ontem com força máxima, então jogou Ademir, Eric Pulga, William José, Everton Ribeiro, jogou o Ronaldo, jogou o Mingo, Luciano Juba, Caio Alexandre, Jean, foi a turma toda, tá? Foi a turma toda. E se você pega no 1 por 1, como eu acabei de citar aqui, o Bahia tem muito mais time que o O'Higgins, mas muito mais. Porém, não é o 1 por 1, não é o fator lógico que determina quem é que vai sair vencedor ou não do confronto. O Bahia, com menos de um minuto, já tinha aberto o placar num cruzamento do Ademir. O William José escorou, né? O Carabali não fez nada para poder defender a bola, 1-0. E com mais ou menos 40 minutos já estava 2-0. O Bahia tinha feito, teve um pênalti. O William José bateu, o goleiro Carabali defendeu. E isso já deveria ser um fator para demonstrar que esse jogo não poderia ir para os pênaltis, porque o time do O'Higgins entendia que era talvez o único método de conseguir eliminar o Bahia. O Carabali no pênalti do William José no começo já demonstrou que ele estava bem, ele foi no canto certo e foi com grande convicção, demonstrando que o Carabali estudou o batedor. A bola, por sorte, volta no pé do William José, que faz o gol do 2-0. O Bahia estava bem, o Bahia fez um ótimo primeiro tempo, e aí vem o segundo tempo. E no segundo tempo nós tivemos uma falha da defesa, a bola cruzada, ela passa no meio das pernas do defensor do Bahia, se eu não me engano acho que é o Santiago Mingo, e o Castilho faz o gol do O'Higgins. Você vê que o time inteiro vai com ele, o time, o banco de reservas, o treinador, porque o time do O'Higgins não é um time que tem familiaridade com o torneio sul-americano. Tá? Não existe tanta familiaridade. Não é um time que bate lá sempre. É um time que bate e volta porque, primeiro, não tem qualidade. Segundo, não tem fator financeiro. Terceiro, não tem capacidade nem no campeonato chileno. O O'Higgins dos times do Chile, o O'Higgins raramente está na Libertadores. E mais pra frente vamos falar disso. Tem o 2-1, o Bahia meio que sente, vai pra cima, tá? Aí o Rogério Ceni coloca o Nestor, coloca o menino Del, tá? E colocou mais gente também. Tem uma falha domingo que ele quase coloca tudo a perder. Vai tentar dar um chapéu no jogador do O'Higgins, que ele perde a bola e por sorte, né? Falta qualidade no time do O'Higgins, por muita sorte, porque o jogador do O'Higgins podia ir para dentro da área e fazer o gol no Ronaldo. Poderia? Claro que poderia, ele acabou chutando para fora e chutou ainda da entrada da área, chutou um pouco de fora, a bola foi para fora. Mas a visão que me deu é que o Bahia sentiu o gol, o Bahia sentiu o baque. Tá? O Bahia sentiu o baque. A partida foi para os pênaltis, o Bahia ainda tentou, teve chute do William José, teve chute do Mingo, teve todo mundo tentando, mas não deu muito certo. Tá? Acho que deu um pouco assim aquela questão do sentir o gol tomado. O Bahia meio que esfarelou. Ia pra cima, mas ia sem padrão, sem tática, sem organização. E aí o gol não ia sair.
Um gol não ia sair, talvez uma bola cabeceada, uma bola no meio da área, um bate-rebate, mas por construção de jogada, dificilmente o gol do Bahia iria sair. E aí chega nos pênaltis, o time do O'Higgins, ele treinou, né, dava para ver os batedores. O Bahia colocou Everaldo, Luciano Juba, Del, Rodrigo Nestor e Everton Ribeiro para bater, né? E você via como estava bem treinado o goleiro Carabali, que em todas as cobranças ele foi bem. A cobrança do Everaldo, ele vai muito bem. E o Everaldo bate muito bem na costura, bate alto, bate forte. Na segunda cobrança, que é a cobrança do Juba, ele também vai bem. Também vai bem. Na terceira cobrança do Del, aqui eu vou falar do Ceni daqui a pouco, mas ele pega. O menino Del tava tremendo, tava sentindo. Tá? Tava sentindo. E aí eu não entendo você botar um moleque de 17 anos pra bater um pênalti numa decisão de Libertadores. Pô, Fernando, decisão? É decisão, porque aquele jogo valeria muito. Se o time do Bahia passa pra próxima fase, mesmo que caísse, o Bahia estaria na Sul-Americana, o Bahia estaria na Copa do Nordeste. Agora nem isso o Bahia tem. Na quarta cobrança nós tivemos o Nestor colocando no ângulo. E na última cobrança, o Everton Ribeiro tentou dar uma cavadinha, o Carabali não saiu. E assim, não é o primeiro pênalti de cavada que o Everton Ribeiro perde. Quando o Everton Ribeiro estava no Flamengo, ele já tinha perdido um pênalti de cavadinha. Então, acho que até por isso, talvez tenha esperado o Carabali. Tá? Talvez até por isso. E nos pênaltis, eu não tinha uma certeza de que o Bahia iria passar. Não tinha uma certeza porque o Ronaldo não é um exímio pegador de pênaltis. Ele foi muito bem nas cobranças, ele pegou uma cobrança também do time do O'Higgins, mas ele não é um exímio pegador. E aqui a gente vai ter que falar um pouquinho de alguns fatores. O primeiro, o senhor Rogério Ceni, que é o meu ídolo, foi o meu grande ídolo máximo como jogador de futebol, ele tem que aprender a pensar negativo. Precisa aprender a pensar negativo porque não é sempre que o Bahia vai ganhar. Não é sempre que nenhum time vai ganhar. E você tem que entender e começar a aceitar que cenários que possam dificultar o teu trabalho possam acontecer. Por exemplo, eu imaginava que o Bahia ia colocar 3, 4, 5 no O'Higgins. O O'Higgins não é time de Libertadores. Mas não significa que eu imagine que o Bahia vá colocar 3, 4, 5, que quando chegue no segundo tempo, né, aos 10 minutos, e o jogo está 2-1, que eu vá tirar meus cobradores de pênalti. Ah, não, vamos colocar mais gente, vamos pra cima, vamos pra cima. Tá, mas você tem que pensar que existe a possibilidade do jogo ir pros pênaltis. E aí, você treinou pênaltis, você trabalhou em cima dessa possibilidade. Pelo modo como o Bahia bateu seus pênaltis, deu pra ver que o Rodrigo Nestor bateu bem, o Juba bateu bem, o Everaldo bateu bem, o Del e o Ribeiro não bateram muito bem. E hoje, já tinha dito até no jogo entre Corinthians e Portuguesa, hoje tá mais difícil fazer gol de pênalti. Não é igual antes. Hoje o goleiro espera, hoje o goleiro estuda, hoje o goleiro trabalha. Hoje, se você bate um pênalti mal, você não vai conseguir fazer um gol em nenhum goleiro, tá? Em nenhum goleiro. Tem goleiros que não têm a característica de defender o pênalti, tem goleiros que já têm essa característica. Aqui eu acho que o Rogério pecou. E o grande pecado, colocar o Del pra bater pênalti. O garoto tem 17 anos, você vai colocar um garoto de 17 anos para bater um pênalti numa Libertadores, num confronto que vale a vaga do Bahia para a próxima fase, que vale, e não é dinheiro que a Libertadores paga, é dinheiro que o Bahia tá pensando, é dinheiro previsionado, é dinheiro guardado, e é isso que você vai fazer? Fica difícil defender o Rogério nessa. Acho que tem que sim haver uma cobrança forte em cima do Rogério. O Rogério hoje é um dos treinadores mais longevos do Brasil, tá abaixo só do Abel Ferreira. O Rogério tá num bom papel, o Bahia subiu seu patamar nacionalmente, mas ainda tá faltando. O que eu vejo é que o Bahia não torce a faca, tem oportunidade, mas não torce a faca. E você tem que torcer. Você tem que torcer, você não pode dar oportunidade do adversário voltar e te dar o mesmo golpe que você deu nele, porque ele vai torcer a faca. Se você não torce, ele vai torcer. E assim, a culpa é do Rogério, sim, mas também tem um pouco da culpa dos jogadores, porque eu vejo que esse time do Bahia, ele tá um pouco acomodado, vamos dizer assim. O Bahia saiu de um patamar, chegou em outro patamar, ele não tá em patamar de ganhar um brasileiro, ganhar uma Libertadores,
Mas, por exemplo, você não olha o Bahia como você olhava antes. Você olhava o Bahia antes, meio de tabela, parte de baixo, 14º, 15º lugar. Hoje você vê o Bahia como um dos 7, 8 melhores times do Brasil, se não estiver acima. O Bahia tem elenco. Só que ainda assim, agora a minha pancada vai para a diretoria do Bahia, ainda assim é pouco. É pouco porque o Bahia ele tem que entender o que ele quer. Porque se for pro Bahia virar SAF para se manter ganhando o que o Bahia ganhava antes, é melhor não virar SAF, deixa do jeito que tá, se rebaixa aqui, se rebaixa ali, mas volta, ganha aqui, ganha ali. O Bahia hoje é um clube superavitado, o Bahia é um clube que tem suas dívidas em dia, controladas. O Bahia pega o Grupo City, né? Quando o Grupo City pega o Bahia tinha 320 milhões em dívidas, hoje o Bahia tem 60 milhões em dívida. O Bahia é um clube que tem superávit, o Bahia já conseguiu, quando o Lúcio Rodrigues veio pro Bahia, foi um investimento de quase 80 milhões, o Bahia já conseguiu fazer venda de 20 milhões de euros, o Bahia já está em outro patamar. O Bahia está em outro patamar se comparado ao Bahia de 3, 4 anos atrás. E o torcedor, a instituição, os jogadores e o seu treinador precisam entender isso. Para o Bahia, o que aconteceu ontem foi o fim do mundo. Porque inicialmente, se o Bahia vai para a fase de grupos, o Bahia já ia ganhar 23 milhões de reais. Cada vitória renderia ao Bahia 300 mil dólares. O Bahia poderia, se ele tivesse 4 vitórias, ganhar 1 milhão e 200 mil dólares a mais. 6 milhões mais 23, 30 milhões a mais. Fora o que o Bahia ia ganhar de bilheteria no jogo da segunda fase da Libertadores. Isso afeta todo o previsionamento, tudo que você espera do teu ano, quando você coloca lá, na pontinha do lápis. Porque o Bahia agora não tem Sul-Americana, porque caiu na primeira fase da Libertadores, na primeira fase dos brasileiros na Libertadores. O Bahia não tem Copa do Nordeste e o Bahia fica amarrado ao estadual, ao brasileiro e à Copa do Brasil. Copa do Brasil essa que o Bahia nunca chegou numa semifinal. Mesmo na época City, nunca nem passou das quartas de final. Então o Bahia da SAF do City tem o mesmo resultado do Bahia que vinha de antes. É a mesma coisa. Precisa ajustar as dívidas? Sim, eu sou uma das pessoas que mais defendem isso. Mas precisa também arrumar o resultado esportivo. Futebol também é campo. O torcedor precisa, e tá certo em cobrar, desse aumento exponencial do Bahia no campo. E aí a nossa diretoria do Bahia, ela vai e faz uma janela péssima. A janela do Bahia é péssima. O Bahia trouxe, ano passado o Furquim, aí vamos pegar de janeiro para cá, ou de dezembro para cá, o Bahia trouxe o Everaldo do Fluminense, para ser o seu centroavante. Aí o Bahia trouxe o Kike Oliveira do Grêmio, que eu acho até um jogador mediano, tá? Nada mais do que isso. E o Bahia trouxe o Alejo Vélez do Tottenham, que ainda não chegou. Foi isso que o Bahia trouxe para uma Libertadores. Vamos citar um exemplo. O São Paulo não está numa Libertadores, o São Paulo trouxe um Cauli. Fernando, o Cauli do Bahia era reserva. Sim, mas o que eu quero dizer é que o Bahia não trouxe um jogador para dar para ele opções de melhorar o nível do time. O Bahia não trouxe esse jogador. Alguém que veio da janela do Bahia melhora o nível do time titular do Bahia? O Bahia não trouxe um titular, o Bahia não trouxe um cara para resolver a situação, para resolver elenco. O Bahia não trouxe. O Bahia não trouxe. E não pode ficar refém disso. Tá, vamos a outro exemplo. O Bahia não trouxe, por exemplo, um Gabriel Paulista. O Bahia tem que trazer boas peças e melhorar o nível do seu time, que o nível do time do Bahia já é bom, mas tem que melhorar ainda mais se o Bahia quiser alguma coisa. Tá na hora do Bahia, tentar beliscar uma final de Copa do Brasil, uma semifinal de Copa do Brasil, tentar um G4 de Campeonato Brasileiro. Aos poucos o Bahia vai conseguir galgar esses degraus, mas não pode ficar do jeito que tá. O que eu vejo é que o Bahia está num nível de acomodação. Bateu a acomodação. E isso não pode. O Bahia já subiu de nível. Hoje você vê o Bahia com outros olhos, mas também não pode ficar só ali. Não pode ficar só ali, porque senão o torcedor vai acabar entrando num atrito com a instituição, com o clube, com o time. E isso não é bom para ninguém. Esperava muito mais, espero mais do Rogério, acho que ele tem que ser cobrado, acho que tem que ser colocado na parede sim, precisa dar mais resultados, os jogadores precisam melhorar também, o time do Bahia precisa melhorar o seu elenco também, e não dá para falar que o time do Bahia na Libertadores
não tem vivência, tá? Ah, porque o O'Higgins, ele é um time que tem 4 participações na história da Libertadores. 4. O O'Higgins, ele não jogava há mais de 12 anos a Libertadores. Não vou nem botar a fase de grupos, tá? A Libertadores. Ele não jogava há mais de 12 anos. Então ele ia só pra pré, só pra pré, só pra pré. Foi pra esse time que o Bahia caiu. E o Bahia caiu aqui porque lá o O'Higgins não teve competência de fazer mais, porque teve oportunidade. O O'Higgins, se a gente colocar os 4 tempos, ele foi melhor em pelo menos 3. Foi melhor o jogo inteiro lá e no segundo tempo aqui, não que ele tenha sido melhor, mas ficou pau a pau ali. Porque por mais que o Bahia atacava, o Bahia apertava e tudo, quando o O'Higgins saía nos erros defensivos do Bahia, o O'Higgins levava perigo. E aí o primeiro tempo de ontem foi todo do Bahia. Então tá faltando, tá precisando. Com relação a subir o nível, né? Campeonato Brasileiro, eu acho que isso é bom pro Bahia. O Bahia precisa chegar no G4. O Bahia tem essa experiência já, porque tem um nível de enfrentamento todo ano com diversos times. Copa do Brasil, acho que precisa chegar pelo menos numa semifinal, esse time do Bahia. Precisa, é o mínimo. É o mínimo, a gente tá falando de um dos ótimos times do Brasil. E aí tá faltando, né, o time do Rogério, com perdão da palavra, deixar de ser frouxo, né? Deixar de ser frouxo, porque na hora a gente conhece realmente os grandes trabalhos na hora que a onça bebe água. É o que difere o trabalho razoável do grande trabalho. Ninguém ia lembrar do Dorival no São Paulo se em 2023, na hora que a onça bebeu água, né, do Corinthians, com o Palmeiras, com o Flamengo, ele não fizesse o que fez. Ninguém ia lembrar do Muricy, né, lá em 2006, 7, 8, se ele não fizesse o que fez. Ninguém ia lembrar do JJ aqui se ele não fizesse o que fez pelo Flamengo. Então, tem muito disso também no Bahia do Rogério. Quanto a Libertadores, aí a pancada é mais embaixo. Acho que o Bahia nem deve pensar em título de Libertadores, nem nada. Até porque para você ganhar, você precisa ir muitas vezes e se habituar. Falta o Bahia se habituar ao que é a América do Sul. Ter o Rogério lá não quer dizer nada, tá? A minha mãe poderia ir lá. O Abel chegou no seu primeiro ano, ganhou, no seu segundo ano o Abel ganhou, e o Abel não tem vivência da América do Sul. O JJ no seu primeiro ano ganhou sem ter vivência da América do Sul. Então não significa que ter vivência para o treinador em si ou não seja um passo habitual. Mas para o elenco, para o time, com certeza. Para a instituição, com certeza. O Bahia tem que sofrer no Atanásio Girardot, o Bahia tem que ir no São Carlos de Apoquindo, o Bahia tem que sofrer um pouco no El Cilindro, na Bombonera, no Monumental de Nunes, tem que passar vivo pelo Morumbi, pelo Maraca, pelo Tapetido de Newton Santos, pelo Allianz. O Bahia tem que passar por isso um pouco. E aí vai dos próximos anos o Bahia aí. E o que vai acontecer é que nos próximos anos que o Bahia for, o Bahia tem que sair um pouco dessa questão de tá numa área de acomodação, porque senão, vamos cair na primeira fase, vamos ficar na pré, vamos cair na primeira fase, vamos ficar na pré, talvez umas oitavas, e vai repetindo o ciclo e o Bahia vai ficar estagnado nesse looping temporal ao invés de subir e galgar os degraus que precisa. Então, precisa urgentemente ajustar as coisas. Não é terra arrasada, mas que vai afetar muita coisa nessa temporada, isso com certeza vai. Deixe seus comentários aqui, me fala o que vocês acham. É fica Rogério, é fora Rogério? O que o Bahia tem que fazer? Tem que contratar alguém? Não vai contratar? Deixe os comentários de vocês aqui. Meu nome é Fernando, este foi mais um Zona Mista e eu peço que você que já é inscrito no canal, deixe o seu like aqui. E você que está chegando agora, se inscreva, deixe o seu like e ative o sininho das notificações. Por hoje, galera, é só. Fui!